Entrevista. Hoje nós iremos conversar com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, traumatologista, aqui para falar sobre dores no ombro, a famosa capsulite adesiva e também a tendinite calcária. Lúcio Mauro, não tão famosa essa capsulite adesiva, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Sandro, bom dia Francisco. Então, eu achei muito pertinente esse tema, porque é uma queixa muito comum nos consultórios médicos, né? De nós ortopedistas, tratamento com fisioterapeutas e até a procura em pronto-socorro por dor no ombro, né? E são patologias e são doenças que são pouco divulgadas, né? Fala-se muito em tendinite, mas a tendinite, o que é tendinite, né? Então, a capsulite adesiva, ela é uma doença que causa uma dor importante nos ombros, né? Que tem relação com o paciente que é diabético ou com problemas de tireoide. Não se sabe a causa exata ainda, por que ocorre, mas ocorre um processo inflamatório da cápsula, um espessamento dessa cápsula articular. O que é a cápsula articular? É aquela estrutura que determina, que fecha uma articulação, que dá estabilidade a uma articulação, junto com outros elementos. Mas enfim, essa cápsula ela se torna inflamatória, ela se torna espessa e diminui o movimento do ombro. Então a pessoa não consegue, não só por dor, mas o ombro fica duro, né? Capsulite adesiva, ou também conhecida como ombro congelado, né? Então, como eu disse, tem uma relação com quem tem diabetes ou quem tem alteração da tireoide, né, problemas da tireoide, e causa, o ombro fica rígido, né? E isso é uma causa importante de dor e incapacidade física. Ô Lúcio, quando a pessoa anda, a gente percebe que ela tem essa capsulite? Pode, assim, Você olha na pessoa e fala... a pessoa não vai conseguir fazer aquele movimento da marcha normalmente, né? Que você vai balançando os braços, né? Jogando o braço para frente, junto com as pernas, para poder dar equilíbrio para sua marcha. Então a pessoa já fica com aquele ombro mais... com o braço mais grudado no corpo, né? Mas aquela posição mais antálgica do braço grudado no corpo. Então é uma causa importante de dor no ombro, né? Outra causa que você citou aí é a tendinite calcária, né? Que são o depósito de cristais de cálcio nos tendões do manguito rotador, principalmente do supraespinhoso, né? Porque o manguito rotador são tendões profundos do ombro, que são importantes para o movimento de rotação do ombro e estabilizar a cabeça do húmero dentro da articulação, e que são formados pelo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Então, o depósito de cristais de cálcio nesses tendões caracterizam a tendinite calcária. Muito dolorosa, né, também. Causa uma restrição de movimento, mas é diferente da capsulite adesiva. Pode ser uma causa também de estar desencadeando a capsulite adesiva, né? Porque a capsulite adesiva é a progressão dessa inflamação. E excede e causa muita dor. Os pacientes queixam assim, de uma dor intensa mesmo, né? De difícil controle. Atrapalha para dormir, atrapalha no dia a dia, nos movimentos básicos do dia a dia. Então, é muito bom saber que se existe isso, né? Agora, essa tendinite, então, calcária, ela também tem a ligação com a diabetes. Se ela antecede a capsulite? Sim, ela pode ter ligação com diabetes também, com doenças do metabolismo, né? A causa dessas doenças não se tem uma clareza ainda, né? Sabe-se que existe e tem uma relação com essas doenças. E muitas vezes pode ser até hereditária. A tendinite calcária tem uma teoria que fala que pode ser até hereditária. Mas não é porque o pai teve que o filho vai ter, né? Agora, no caso desse tipo de tendinite calcária, também com essa capsulite, ambas as doenças apenas nos ombros?
Então, essas são doenças dos ombros, mas você pode ter uma calcificação de outros tendões, no quadril, por exemplo, né? Pode ter tendinite calcária no quadril também. E aí ela vai receber o mesmo nome ou vai mudar? Sim, é uma tendinite calcária, né? Mas a evolução e a dor é diferente. Cada articulação tem uma característica, não é uma doença sistêmica, né? Não é porque deu no ombro que vai dar no quadril, não sei se é essa a tua dúvida, né? Uhum. Mas é assim, são calcificações, são tendões diferentes, são características diferentes, mas pode ser que ocorra em outros tendões. Agora, nos dois casos, doutor Lúcio Mauro, como que é feito o diagnóstico? Então, geralmente você faz no caso da capsulite adesiva, o diagnóstico é clínico. Você vai lá, você vai mexer no braço do paciente, você vai ver que não tem movimento. Né? Não é que é um movimento doloroso, o ombro está duro, você não consegue movimentar, principalmente a rotação. Né? Então, o diagnóstico é clínico, o médico tem que examinar. E a tendinite calcária, além do médico ter que examinar e ter uma suspeita de uma tendinite, não se sabe se é calcária ou não, um raio-x. Você já vai ver lá uma calcificação no trajeto do tendão. E tem outros exames também, o próprio ultrassom e a própria ressonância. Mas o exame de maior facilidade para a gente, de maior acesso, de mais fácil acesso, seria o raio-x. Não existem exames? O ultrassom também é um bom exame. Uhum. Aí é a experiência do médico com a ciência. Exatamente, Pode colaborar, não, pode não, né? Colabora, sim, para fechar o diagnóstico. Doutor Lúcio Mauro, mais homem ou mais mulher acometido? Acomete mais mulheres, né? Por volta dos 50 anos. E existe um motivo para isso? Seria a própria fisiologia? Então, pode estar relacionado à parte hormonal, mas a gente não tem ainda nenhuma relação do porquê que é do sexo feminino. É estatístico isso, né? Interessante, Lúcio, que todos os temas abordados aqui normalmente são mais assim elucidados do ponto de vista científico, né? Sim. Então, nesse caso aqui, a ciência ainda está buscando descobrir. Então, eu acho que a ciência não para, não tem uma evidência dos porquês muitas vezes, né? A gente não sabe exatamente o porquê. Sabe que existe a doença, mas não sabe de onde que vem exatamente, que é uma incógnita, né? Estamos em busca disso, né? E no caso do tratamento, o tratamento ele é à base de medicamentos, ele envolve cirurgias, como é que funciona também? Tanto a tendinite calcária como a capsulite adesiva, na grande maioria das vezes o tratamento é clínico, né? Não é cirúrgico. Então, por quê? Porque, vamos dizer assim, a tendinite calcária ela tem a fase inflamatória, a fase de calcificação, e a fase de reabsorção dessa calcificação. Né? Então, nessa fase de reabsorção da calcificação, que é o período mais doloroso. Então, se for acompanhar esses pacientes, a gente vê que depois de um tempo a calcificação sumiu. E a dor, depois que a calcificação some, melhora significativamente. Então, por isso que não se opera. Vou tirar essa calcificação. Não há necessidade, a não ser que não evolua bem. Né? A capsulite adesiva é a mesma coisa. Entrar com medicamentos anti-inflamatórios, analgésico, iniciar uma boa fisioterapia para que o ombro não continue congelado, para ter um movimento. Bloqueios de nervos para melhorar a dor, para poder fazer uma fisioterapia mais eficaz. Né? E o tempo, né? Tem que dar tempo ao tempo. E existem situações onde o tratamento não surte efeito e a pessoa fica ali com o ombro congelado pro resto da vida? Olha, assim, pode ser que fique uma certa restrição, mas alguma melhora a pessoa tem, né? Não vai, a não ser que não trate, né? Que não procure o médico. Aí com certeza terão as sequelas, né? Com certeza. E o trabalho do fisioterapeuta nesse processo? Então, trabalho de ganho de movimento, analgesia, né? Para poder sair daquele ciclo, porque quanto mais parado uma articulação fica, mais rígida e mais dor. Então você tem que quebrar essa bola de neve aí, né? Esse ciclo. Então você tem que começar a movimentar, fazer analgesia, fazer um bloqueio, medicamento para tirar a dor, para poder movimentar, para aumentar a própria mobilidade e com o tempo diminuir a dor. Agora, é o tipo de doença, pelo que eu percebo, que quanto antes for diagnosticado, melhor. E principalmente homens tem muita restrição, muita dificuldade para ir no médico. Sim, o homem ele tem
como você disse, uma restrição, um preconceito, um medo, né? Então, ele não quer ir no médico. Não quer, né? Quer tomar o remédio em casa e resolver, mas tem que, como eu disse, muitas vezes a intervenção do médico, do fisioterapeuta é essencial. Exatamente. E dá para saber se é uma noção de quantas pessoas são acometidas por essas doenças? Existe aí um... Olha, Sandro, eu agora não tenho estatisticamente isso, eu não tenho, mas tem um número razoável. A dor no ombro, como eu disse, o ombro é uma queixa, é uma sede de queixa frequente de dor. É pelo fato das pessoas, trabalho braçal, esporte e sobrecarga nesses tendões, os pacientes desenvolvem tendinite calcária, bursite, capsulite adesiva, né? Essas doenças, muitas vezes dor no pescoço, irradia para o ombro. Então, o que a gente vê hoje em dia é que depois da coluna e do joelho, o ombro é a articulação de dor que mais leva aos consultórios médicos ortopédicos. E uma boa alimentação nesse processo é de fundamental importância. Sim. Até porque tem ligação com a diabetes. Exato. Mesmo porque a alimentação nos causa um processo inflamatório sistêmico, diabetes, né, síndromes metabólicas, né, que é quando você tem aumento do cortisol, né, o próprio metabolismo vai levar para um processo inflamatório do organismo. Então a alimentação mais natural, mais balanceada, ela só tende a ajudar, sem dúvida. É aquele cidadão, aquela mulher que passou a vida inteira também realizando atividades físicas, provavelmente não vai ter esses problemas também. Então, a atividade física, ela tem que ser balanceada, como tudo na nossa vida, né? O trabalho demais faz mal, a atividade física exagerada, além que ultrapassa muito os nossos limites, ela acaba te fazendo mal, né? Liberando radicais livres, né? Processo de envelhecimento precoce, né? O excesso de atividade física também nos causa danos. O excesso de calórico, né? Tudo isso leva a problemas no próprio organismo. Ô Lúcio, até fugindo um pouquinho desse assunto, que agora você falou de excesso de atividade física, eu vejo aqui em Andradas passa uma ultramaratona, alguns dos atletas correm mais de 200 quilômetros, às vezes em estrada de terra, em outros países é no deserto ou no gelo. No gelo. Sim. Como que o ser humano pode suportar tanto? É algo impensável. Então, acredito que isso seja meio um desafio, né? Que o ser humano ele gosta de ser desafiado, né? E ele gosta de vencer os seus desafios, os seus obstáculos. Então isso é uma questão muito individual, né? Do próprio ego, da própria vontade, né? Seria uma paixão, vamos dizer assim, né? O ser humano ele é movido por isso, né? Muitas vezes. Então, porque se for ver, é até que meio insano o negócio, né? Acho que até tem uma das competições que se chama, não sei se é Extreme, Insane, enfim. Mas o corpo humano, ele é preparado para isso ou aquele que faz esse tipo de... Depende da genética. Na minha opinião, tem muito a ver com a genética. Se o atleta tem... O seu limite depende, é individual, é genético. Eu acho que 70% é a genética. Mas dependendo de quem for, pode se prejudicar. Pode, com certeza. Se você insistir numa competição que você esteja machucado, usar medicamentos para mascarar, você vai ter uma lesão mais grave. Interessante. Lúcio, eu quero então agradecer a sua participação aqui. Obrigado, Sandro. Mais uma vez eu que agradeço. No Jornal da Cidade, deixando essa contribuição, essas informações, não é? E se faltou alguma coisa que eu esqueci de perguntar, faltou? Eu acho que seja importante, assim, de uma maneira para as pessoas entenderem, né, saindo um pouco da parte científica, eu acho que foi bem abordado. É isso daí. Doutor Lúcio, obrigado e até a próxima. Obrigado, Sandro. Obrigado aos ouvintes. Nós conversamos com o traumatologista, ortopedista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele esteve aqui para falar sobre
capsulite adesiva e também tendinite calcária. São doenças aí que atingem os ombros das pessoas.